A paz do Senhor, irmãos. Sejam muito bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcel Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Palavra do Senhor. Hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 25 de abril, nos capítulos 20 ao capítulo 23 do livro de 2 Reis. Glórias a Deus! Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Este propósito é para a nossa edificação e também para a sua edificação. Bom é lermos a palavra do Senhor todos os dias, para que ela nos fortaleça nesse período de pandemia. Amém? Vamos à leitura? Capítulo 20 do livro de 2 Reis. Assim diz a palavra do Senhor. Por aquele tempo, Ezequias ficou doente à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele. Ele disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti, com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. E sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor do meu servo Davi. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e ponde-a sobre a úlcera, e ele se sarará. Perguntou, pois, Ezequias a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim. Antes, volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, que fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Naquele tempo, Berodac-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Ezequias deu audiência aos mensageiros e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, a sua casa de armas e tudo que havia nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou: Que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: Vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: Que viram em tua casa? E disse Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Não há coisa nenhuma dos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que será levado para a Babilônia tudo quanto houver em minha casa, bem como o que os teus pais entesouraram até o dia de hoje. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E até mesmo alguns de seus filhos, que procederam de ti, e tu gerares, levarão, e eles serão eunucos no paço do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: Pois não é assim, se em meus dias vai haver paz e segurança? Ora, o restante dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água para a cidade, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais
e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Agora capítulo 21. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efzibá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações das nações que o Senhor desterrara de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez uma azera como a que fizera Acabe, rei de Israel, e adorou a todo o exército do céu, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército do céu em ambos os atos da casa do Senhor. E até fez passar seu filho pelo fogo, e usou de augúrios e de encantamentos, e instituiu adivinhos e feiticeiros. Fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Também pôs a imagem esculpida de Azera, que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não mais farei andar errante o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contando que somente tenho cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por intermédio de seus servos os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que foram antes dele, e com seus ídolos fez Judá também pecar. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que trago tais males sobre Jerusalém e Judá, que a qualquer que deles ouvir, lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, limpando-a e virando-a sobre a sua face. Desampararei os restantes da minha herança, e os entregarei nas mãos de seus inimigos. Tornar-se-ão presa e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que se encheu Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado com que fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto ao restante dos atos de Manassés, e a tudo quanto fez, e ao pecado que cometeu, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais, e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mesulemete, filho de Anis, de Jotba. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai, e andou em todo o caminho em que seu pai andara, e serviu os ídolos que ele tinha servido, e os adorou. Assim deixou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua casa. O povo da terra, porém, matou a todos os que conspiraram contra o rei Amon, e constituiu Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto ao restante dos atos de Amon, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E puseram na sepultura no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora capítulo 22. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filho de Adaías, o Boscate. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, não se apartando dele, nem para a direita,
nem para a esquerda. No ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo-lhe: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que faça a soma do dinheiro que se tem trazido para a casa do Senhor, o qual os guardas da entrada têm recebido do povo, e que só entregue na mão dos mestres de obra que estão encarregados da casa do Senhor, e que esses o deem aos que fazem a obra, aos que estão na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, os carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas, a fim de repararem a casa. Contudo, não se tomava conta a eles do dinheiro que se lhes entregava nas mãos, porquanto se haviam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e ele o leu. Depois o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando ao rei o relatório, disse: teus servos despejaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos mestres de obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Safã, o escrivão, falou ainda ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. E sucedeu que, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Então o rei deu ordem a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, filho de Arás, o guarda das vestiduras. Ele habitava então em Jerusalém, na segunda parte. Ele falaram, e ela lhes respondeu: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus habitantes, conforme todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra esse lugar e não se apagará. Todavia, ao rei de Judá, que vos enviou para consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, isto é, que se haviam de tornar em assolação e em maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então voltaram, levando a resposta ao rei. Agora capítulo 23. Então o rei deu ordem a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, se ajuntaram a ele. E subiu o rei à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do pacto, que foram encontrado na casa do Senhor. Então o rei, pondo-se em pé junto à coluna, fez um pacto perante o Senhor, de andar com o Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, confirmando as palavras deste pacto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este pacto. Também o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e os sacerdotes da segunda ordem
e aos guardas da entrada, que tiraram do templo do Senhor todos os vasos que tinham sido feitos para Baal e para Azera, e para todo o exército do céu, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas dele para Betel. Destituiu os sacerdotes idólatras, que os reis de Judá haviam constituído para queimar incenso sobre os altos da cidade de Judá, ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército do céu. Tirou da casa do Senhor a Azera, e levando-a para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, ali a queimou e a reduziu a pó, e lançou o pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Derrubou as casas dos sodomitas, que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam cortinas para a Azera. Tirou da cidade de Judá todos os sacerdotes, e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba. E derrubou os altos que estavam às portas junto à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Todavia, os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fosse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Tirou os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol à entrada da casa do Senhor, perto da câmara do camareiro Natameleque, o qual estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, como também os altares que Manassés fizera nos dois átrios da casa do Senhor. E tendo-os esmigalhado, os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam ao oriente de Jerusalém, à direita do monte de corrupção, os quais Salomão, rei de Israel, edificara a Astarote, abominação dos Sidônios, a Quemós, abominação dos Moabitas, e a Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, quebrou as colunas e cortou os azerins, e encheu os seus lugares de ossos de homens. Igualmente o altar que estava em Betel, e o alto feito pelo Jeroboão, filho de Nebate, que fizera Israel pecar. Esse altar e o alto ele os derrubou, queimando o alto, reduziu-o a pó, e queimou a Azera. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus, que predissera estas coisas. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e predisse essas coisas que acaba de fazer contra este altar de Betel. Ao que disse Josias: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Deixaram estar, pois, os seus ossos juntamente com os do profeta que viera de Samaria. Josias tirou também todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhes fez conforme tudo o que havia feito em Betel. E a todos os sacerdotes dos altos que encontrou ali, ele os matou sobre os respectivos altares, onde também queimou ossos de homens. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro do pacto. Pois não se celebrara tal Páscoa desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco nos dias dos reis de Judá. Foi no 18º ano do rei Josias que esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, Josias os estipou para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro
que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Ora, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro semelhante. Todavia, o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o provocara. E disse ao Senhor: também a Judá hei de remover de diante da minha face, como removi a Israel. E rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que elegi, como também a casa da qual eu disse: estará ali o meu nome. Ora, o restante dos atos de Josias e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro. E Faraó Neco o matou em Megido, logo que ouviu. De Megido, os seus servos o levaram morto num carro, e o trouxeram a Jerusalém, onde o sepultaram no seu sepulcro. E o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, ungiram-no, e o fizeram rei em lugar de seu pai. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Líbna. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que seus pais haviam feito. Ora, Faraó Neco mandou prendê-lo em Libla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs o tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em seu lugar de Josias, seu pai. Ele mudou o nome em Jeoaquim, porém levou consigo a Jeoacás, que, conduzido ao Egito, ali morreu. E Jeoaquim deu a Faraó a prata e o ouro, porém impôs à terra uma taxa para fornecer esse dinheiro conforme o mandado de Faraó. Exigiu do povo da terra, de cada um segundo a sua avaliação, prata e ouro, para dar a Faraó Neco. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías, de Ruma, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que seus pais haviam feito. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 25 de abril, nos capítulos 20 a 23 do livro de 2 Reis. Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos os irmãos, continue conosco e até a próxima.